Quantas vezes um sussurro de crueldade lançado na brisa despreocupada da juventude se transforma num eco que assombra uma vida inteira? Para Amara Diop, esse eco tinha a nitidez do vidro partido, um som que persistia mesmo nos silêncios mais profundos do seu apartamento modesto na Damaia. Capítulo 1. O cheiro a café acabado de fazer misturava-se com o aroma adocicado dos bolos que cozia para a pequena pastelaria no bairro onde trabalhava. Amara mexia a massa com gestos precisos, mas a sua mente vagueava, como tantas vezes, para os corredores cinzentos da escola secundária dos Olivais, 15 anos antes. Não era uma nostalgia doce. Era a revisitação de uma ferida que teimava em não sarar. A sua pele escura, motivo de orgulho para os seus pais, imigrantes senegaleses que tinham chegado a Portugal cheios de esperança, tornara-se ali um alvo. Naquela época, o cabelo crespo, que hoje usava em tranças elaboradas ou num afro desafiador, era motivo de chacota, de mãos atrevidas que o puxavam para ver se era de verdade. Limpou uma gota de farinha do balcão com mais força do que o necessário. A imagem de Gonçalo Valente surgiu-lhe, nítida e indesejada. Gonçalo, com os seus olhos azuis trocistas e o cabelo loiro impecável, o líder do grupo que a atormentava. Ele não era apenas um bully. Era um artista da humilhação, e a sua obra-prima tinha sido a destruição da confiança de Amara. O tilintar da campanha da pastelaria trouxe-a de volta ao presente. Sorriu a Dona Lourdes, a proprietária idosa que lhe dera emprego e um pouco de normalidade. Bom dia, Amara, minha querida. Esses teus bolos de fubá hoje cheiram divinamente. Amara agradeceu, o sorriso a esforçar-se por alcançar os olhos. Os seus olhos castanhos escuros, geralmente vivos, carregavam hoje uma sombra particular. A noite anterior fora difícil, insônias povoadas por fantasmas do passado. Mesmo depois de tantos anos, certas datas, certos cheiros, certas palavras funcionavam como gatilhos. O início do ano letivo era um deles. Enquanto atendia aos primeiros clientes, o seu olhar cruzou-se com um cartaz na montra da papelaria do outro lado da rua. Gonçalo Valente, palestra sobre empreendedorismo jovem no Fórum Lisboa. O nome saltou-lhe à vista, um soco no estômago. Ali estava ele, o seu algoz, transformado num respeitável homem de negócios, um exemplo para a juventude. A ironia era tão amarga que quase a fez rir, ou chorar. Capítulo 2. A imagem de Gonçalo no cartaz perseguiu-a durante todo o dia. À noite, no seu pequeno apartamento na Damaia, partilhou a sua angústia com Sofia Almeida, a sua melhor amiga desde os tempos da faculdade. Sofia, uma lisboeta de gema, ruiva e sardenta, com uma energia contagiante, era o seu oposto e o seu porto seguro. Ele outra vez? Suspirou Sofia, sentada no sofá, apoiado de Amara, enquanto esta preparava um chá de cidreira. Pensei que tinhas conseguido enterrar esse fantasma mais fundo. Amara abanou a cabeça. Ele não é um fantasma, Sofia. É real e está por todo o lado, a ser aplaudido. Contou-lhe do cartaz, da forma como o seu nome e rosto lhe tinham revirado o estômago. Amiga, isso foi há tanto tempo, disse Sofia com suavidade. As pessoas mudam. Será que mudam? Questionou Amara, a voz carregada de uma dúvida antiga. Ou será que apenas ficam melhores a esconder quem realmente são? Entregou uma chávena de chá a Sofia e sentou-se ao seu lado. Sabes, o que mais me dói não são as alcunhas, nem as partidas. Foi aquela vez, aquela acusação. A memória voltou, vívida e dolorosa, como se tivesse acontecido na véspera. Amara tinha 16 anos, uma aluna promissora com uma bolsa de estudo para um curso de verão de artes que era o seu sonho. Gonçalo e o seu grupo tinham-na acusado de roubar o dinheiro angariado para a viagem de finalistas. Tinha plantado provas na sua mochila. Ninguém acreditara na sua inocência, nem mesmo alguns professores. A sua reputação ficou manchada. A bolsa de estudo foi-lhe retirada por precaução. Foi o primeiro grande sonho que lhe roubaram, o primeiro grande portão que se fechou à sua frente por causa da cor da sua pele e da maldade de Gonçalo. A humilhação pública, o olhar de desconfiança dos outros, o peso da injustiça. Ele nunca fora responsabilizado. A sua família influente abafara o caso rapidamente. Ele destruiu mais do que a minha reputação naquele dia, Sofia. Ele plantou uma semente de dúvida em mim que demorou anos a arrancar. Às vezes acho que ainda cá está. Sofia pousou a chávena. E o que vais fazer agora, Amara? Vais deixar que ele continue a viver na tua cabeça sem pagar renda? As palavras de Sofia, diretas como sempre, ecoaram no silêncio do pequeno apartamento. Amara olhou para as suas mãos, para as linhas que contavam histórias de trabalho e resiliência. Talvez Sofia tivesse razão.
Talvez estivesse na hora de parar de fugir. Capítulo 3. A ideia de confrontar o passado, de procurar algum tipo de justiça, começou a tomar forma na mente de Amara, hesitante como uma planta a romper o solo árido. Nos dias que se seguiram ao seu desabafo com Sofia, a imagem de Gonçalo Valente, o empreendedor de sucesso, o orador motivacional, assombrava com uma nova intensidade. Não era apenas a memória do bully da escola, era a injustiça de vê-lo prosperar sobre as fundações da crueldade que infligira a outros impunemente. Ele não pode simplesmente continuar assim, disse Amara a Sofia, numa tarde de sábado, enquanto caminhavam pelo Parque Florestal de Monsanto, o verde luxuriante a contrastar com o turbilhão cinzento dos seus pensamentos. Não é justo. Não, não é, concordou Sofia, ajustando o cachecol. Mas o que pensas fazer? Ir à palestra dele e gritar bully? Amara sorriu debilmente. Não, isso seria dar-lhe o palco que ele tanto gosta. Fez uma pausa, observando um grupo de crianças a brincar. Tenho pesquisado sobre ele. Parece que a empresa dele, a Valente Solutions, tem ganho muitos contratos públicos e ele adora falar sobre ética e responsabilidade social. A ironia na sua voz era palpável. Hipocrisia no seu melhor, comentou Sofia. Mas Amara, ele é poderoso. A família dele tem ligações. Tens de ter cuidado. Eu sei. Amara suspirou. O medo era um velho conhecido, um manto pesado que quase a sufocava. Mas pela primeira vez em muito tempo havia algo mais forte a borbulhar por baixo. Uma indignação teimosa, uma necessidade de reivindicar a sua verdade. Não quero vingança, Sofia. Quero reconhecimento. Quero que ele saiba que o que fez teve consequências, que me marcou. Sofia parou e segurou nos ombros da amiga. Então, vamos pensar numa forma inteligente de o fazer. Se é isso que realmente queres, estou contigo, mas tens de estar preparada para o que pode vir. A decisão amadureceu lentamente. Amara começou a escrever. Não um diário, mas um relato detalhado de tudo o que se lembrava. As datas, os locais, as palavras exatas, as outras vítimas que ela recordava, ainda que vagamente. Era um processo doloroso. Cada palavra escrita era como remover uma lasca de uma ferida antiga. Mas com cada página sentia também uma estranha leveza, como se estivesse a transferir o peso daquelas memórias para o papel. Com o apoio de Sofia, Amara começou a procurar aconselhamento legal. Não foi fácil. Muitos advogados que contactou mostraram-se céticos ou relutantes em pegar num caso tão antigo, especialmente contra alguém com o nome e a influência de Gonçalo Valente. Difamação é uma espada de dois gumes, minha senhora, disse-lhe um, com um ar paternalista. E provar bullying de há 15 anos. Mas Amara persistiu. Finalmente, através de uma organização de apoio a vítimas de discriminação que Sofia encontrou online, chegou ao Dr. Tiago Mendes. O seu escritório, no Saldanha, era pequeno, mas acolhedor. As paredes forradas de livros e alguns diplomas discretos. Dr. Mendes era um homem na casa dos 40, com um olhar atento e uma calma que inspirava confiança. Era conhecido por aceitar casos que outros consideravam perdidos, especialmente aqueles que envolviam injustiças sociais. Amara sentou-se na cadeira em frente à sua secretária, as mãos a suar ligeiramente enquanto segurava a pasta com as suas anotações. Contou a sua história, a voz a falhar por vezes ao reviver os momentos mais dolorosos. Falou da acusação de roubo, da bolsa perdida, da humilhação constante, do impacto que tudo aquilo tivera na sua autoestima e nas suas escolhas de vida. Dr. Mendes ouviu em silêncio, fazendo apenas algumas anotações. Quando Amara terminou, houve uma pausa. Ela temeu o mesmo ceticismo, a mesma rejeição velada. Mas ele olhou-a nos olhos e disse: Sr. Diop, acredito em si. O que descreve é um padrão de abuso de poder e discriminação racial com consequências devastadoras. O tempo que passou complica as coisas, sem dúvida, mas não torna a injustiça menor. Um alívio imenso percorreu Amara. Pela primeira vez sentia que alguém, para além de Sofia, compreendia verdadeiramente a profundidade da sua ferida. O que podemos fazer? Perguntou ela, a esperança a misturar-se com o receio. Legalmente, um processo cível por danos morais é uma possibilidade, mas seria uma batalha difícil de provar em tribunal após tanto tempo, especialmente os danos específicos, explicou Dr. Mendes. No entanto, existem outras vias. A exposição pública, se bem fundamentada e cuidadosa, pode ser uma ferramenta poderosa para a responsabilização. Se conseguirmos encontrar outras testemunhas, outros antigos colegas que tenham sofrido ou presenciado o comportamento de Gonçalo Valente, o caso ganha outra dimensão. Ele continuou.
O mais importante, Sr. Diop, é o que a senhora pretende alcançar. Se é uma compensação financeira, o caminho é um. Se é o reconhecimento da verdade e a responsabilização moral dele, podemos traçar outra estratégia. Eu quero que a verdade seja conhecida, disse Amara com firmeza. Quero que ele não possa continuar a apresentar-se como um modelo de virtude enquanto carrega este passado. Dr. Mendes assentiu. Então, o nosso primeiro passo será tentar encontrar essas testemunhas e investigar a fundo a Valente Solutions e a imagem pública de Gonçalo. Por vezes a fachada esconde mais do que pensamos. Capítulo 5. A investigação começou discretamente. Dr. Mendes, com a ajuda de um jovem assistente, começou a vasculhar arquivos escolares antigos, anuários e a tentar localizar antigos alunos da turma de Amara e Gonçalo. Amara forneceu os nomes de que se lembrava, incluindo o da Aminata Silva, uma rapariga tímida, também ela de uma minoria étnica, que tinha sido frequentemente alvo das brincadeiras de Gonçalo, embora nunca de forma tão sistemática como Amara. Os dias transformaram-se em semanas. A esperança inicial de Amara começou a esmorecer perante o silêncio e as respostas evasivas. Muitos antigos colegas não queriam recordar o passado ou temiam envolver-se. O nome Valente ainda impunha respeito ou receio. Entretanto, os flashbacks de Amara tornaram-se mais frequentes, mais nítidos. Lembrou-se de um dia em particular, no balneário depois da aula de educação física. Gonçalo e os seus amigos tinham-lhe escondido a roupa, deixando apenas um bilhete com insultos racistas e um desenho caricatural. Ela tivera de esperar que toda a gente saísse, envergonhada, sentindo-se suja e exposta, até que uma funcionária da limpeza a ajudara. Gonçalo observara tudo de um canto, com um sorriso triunfante. A funcionária, Dona Ermelinda, uma senhora já idosa na altura, tinha-lhe dito com tristeza: "Não ligues, minha menina. Gente assim não merece as tuas lágrimas." Onde estaria Dona Ermelinda agora? Uma noite, Sofia apareceu em casa de Amara com uma expressão vitoriosa. "Lembras-te da Aminata Silva? Encontrei-a. Está no Facebook, vive no Porto agora, é enfermeira." O coração de Amara acelerou. Aminata. Tinham partilhado alguns momentos de cumplicidade silenciosa naqueles tempos difíceis. Com a ajuda de Sofia, Amara escreveu uma mensagem hesitante à Aminata, explicando a situação e o que estava a tentar fazer. A resposta demorou alguns dias, mas quando chegou, trouxe um misto de alívio e dor. Aminata lembrava-se de tudo. Lembrava-se do sofrimento de Amara e do seu próprio. Estava disposta a falar com o Dr. Mendes, mas confessou ter medo. Gonçalo Valente, mesmo à distância de anos e quilómetros, ainda lhe causava arrepios. Capítulo 6. A notícia de que Amara Diop estava a remexer no passado chegou aos ouvidos de Gonçalo Valente mais depressa do que ela supunha. Talvez um antigo colega contactado pelo Dr. Mendes o tivesse alertado. Ou talvez a sua rede de influências, vasta e discreta, tivesse detectado o leve tremor na superfície da sua vida imaculada. No seu elegante escritório no Chiado, com vista para o Tejo, Gonçalo recebeu a informação com uma sobrancelha arqueada. Amara Diop. O nome soava-lhe vagamente familiar, uma nota dissonante numa sinfonia de sucesso. Demorou alguns segundos para que a imagem dela, a rapariga escura e magricela da escola, se materializasse na sua memória. Essa. O seu primeiro impulso foi de desprezo. Que poderia ela querer? Dinheiro, provavelmente, era sempre dinheiro. Depois uma leve pontada de irritação. Tantos anos depois, vir desenterrar fantasmas. Era inconveniente. Gonçalo não era o tipo de homem que se preocupava com a moralidade das suas ações passadas. Para ele, a juventude fora um tempo de experimentação, de testar limites. Se alguém se magoara pelo caminho, paciência. O mundo era dos fortes, dos que sabiam jogar o jogo, e ele jogava-o muito bem. No entanto, a sua imagem pública era um ativo precioso. A Valente Solutions prosperava à custa de uma reputação de inovação e responsabilidade social. Qualquer escândalo, por menor que fosse, poderia manchar essa fachada cuidadosamente construída. Decidiu agir com a subtileza que o caracterizava. Não haveria confrontos diretos, nem ameaças explícitas. Apenas alguns telefonemas estratégicos, algumas conversas ao ouvido das pessoas certas. Um dia, Amara recebeu um telefonema do gerente da pastelaria onde trabalhava. Lourdes, a proprietária, tinha sofrido uma queda e os filhos que viviam no estrangeiro tinham decidido vender o estabelecimento. O novo proprietário, uma cadeia de padarias, não pretendia manter os funcionários antigos. Amara estava na rua, o seu pequeno refúgio de normalidade subitamente ameaçado. Seria coincidência?
Ou seria a longa mão de Gonçalo Valente a mover-se nas sombras? O medo voltou a instalar-se, frio e paralisante. Capítulo 7. A perda do emprego foi um golpe duro para Amara. A instabilidade financeira juntava-se agora à angústia emocional da sua luta. Sofia esteve incansável, ajudando-a a procurar um novo trabalho e a manter o ânimo. Não te deixes abater, Amara. Isto pode não ter nada a ver com ele. E se tiver, é mais uma razão para não desistires. Dr. Mendes também sentiu a pressão. Uma potencial testemunha importante, um antigo professor que inicialmente se mostrara receptivo, subitamente deixou de atender às suas chamadas. Outro antigo colega, que prometera uma declaração escrita, mudou de ideias, alegando não querer problemas. Mas o contacto com Aminata Silva revelou-se mais promissor. Após uma longa conversa telefónica com o Dr. Mendes, onde ele garantiu confidencialidade e apoio, Aminata concordou em encontrar-se com eles quando viesse a Lisboa visitar a família. O encontro aconteceu numa tarde chuvosa, num café discreto perto do escritório do Dr. Mendes. Aminata, agora uma mulher de 30 e poucos anos, com um olhar cansado mas determinado, contou a sua própria história de humilhações. Confirmou muitos dos episódios que Amara relatara sobre Gonçalo, incluindo a sua crueldade calculada e o prazer que parecia ter em diminuir os outros, especialmente os que considerava diferentes. Ele roubou-me a voz durante muitos anos, disse Aminata, os olhos marejados. Fez-me sentir que não valia nada. Se falar agora puder ajudar-te, Amara, e talvez impedir que ele faça o mesmo a outros, então farei o que for preciso. As palavras de Aminata foram um bálsamo para Amara. Não estava sozinha na sua dor, nem na sua memória. Havia mais alguém que vira a verdadeira face de Gonçalo Valente. Enquanto isso, Dr. Mendes descobrira algo interessante sobre a Valente Solutions. Apesar da sua imagem pública imaculada, havia rumores nos círculos empresariais de práticas de gestão agressivas e de alguns negócios menos transparentes. Nada de ilegal à primeira vista, mas que beliscava a aura de perfeição de Gonçalo. Com o testemunho de Aminata e os pequenos indícios sobre a Valente Solutions, Dr. Mendes começou a traçar uma estratégia mais assertiva. A via judicial direta continuava a ser arriscada devido à antiguidade dos factos e à dificuldade de provar danos específicos de forma inequívoca. No entanto, a credibilidade de Gonçalo Valente era o seu calcanhar daqueles. Vamos preparar um dossiê completo, disse Dr. Mendes a Amara e Sofia, numa reunião no seu escritório. Com o teu testemunho detalhado, Amara, o de Aminata, e qualquer outra corroboração que consigamos, por mais pequena que seja, vamos incluir a investigação sobre as práticas da empresa dele. Não para o acusar de algo ilegal agora, mas para mostrar um padrão de comportamento, uma dissonância entre a sua imagem pública e a sua conduta privada. A ideia era confrontar Gonçalo de forma mais direta, mas não necessariamente em tribunal. Podemos solicitar uma reunião formal com ele e o seu advogado, continuou Dr. Mendes. Apresentar as nossas preocupações e as provas que temos. Ver a reação dele. Por vezes, a ameaça credível de exposição pública é suficiente para que alguém que preza a sua reputação acima de tudo procure uma forma de reparação. Amara sentiu um arrepio. A ideia de estar na mesma sala que Gonçalo de o confrontar era aterradora. Mas a presença de Aminata no seu canto, a dedicação do Dr. Mendes e o apoio constante de Sofia davam-lhe uma força que nunca pensara ter. E se ele se recusar? Se nos ignorar? Perguntou Sofia. Então, respondeu Dr. Mendes com um brilho nos olhos, temos de estar preparados para dar o passo seguinte. Levar a história a um jornalista de investigação sério, alguém que não se deixe intimidar e que valorize a verdade. Capítulo 9. A carta formal do Dr. Mendes, solicitando uma reunião para discutir assuntos do passado com impacto no presente, chegou à secretária de Gonçalo Valente como uma bomba silenciosa. O tom era polido, mas a implicação era clara. Gonçalo leu-a com uma fúria fria. Amara Diop. Aquela mulher insignificante ousava desafiá-lo. E com um advogado. A sua primeira reação foi ligar ao seu próprio batalhão de advogados, os melhores e mais caros de Lisboa, especialistas em gestão de crises e em fazer desaparecer problemas. Isto é ridículo. Uma tentativa de extorsão, claramente, disse ele ao seu principal advogado, o Dr. Vasconcelos, um homem grisalho com uma reputação de ser implacável. Ela não tem nada. São memórias distorcidas de uma miúda problemática. Dr. Vasconcelos, no entanto, aconselhou cautela.
Mesmo que não tenha um caso legal forte, Gonçalo, a publicidade negativa pode ser muito prejudicial, especialmente agora com a expansão da Valente Solutions e os novos contratos. Foi então que Gonçalo teve a ideia que considerou brilhante na sua simplicidade cínica. Através de um intermediário, um conhecido mútuo do mundo empresarial que devia favores à família Valente, fez chegar uma proposta à Amara. Não diretamente, claro. O intermediário contactou o Dr. Mendes, sugerindo um encontro informal para resolver este mal-entendido. Nesse encontro, ao qual Amara não compareceu por conselho do seu advogado, o intermediário, com muitos rodeios e falsas demonstrações de empatia, sugeriu que o Sr. Valente, um homem de grande coração, estaria disposto a fazer uma doação generosa a uma instituição de caridade à escolha da Sr. Diop, ou mesmo a oferecer-lhe uma pequena ajuda financeira pessoal para que ela pudesse seguir em frente com a sua vida. Tudo, claro, em troca do seu silêncio absoluto e da destruição de qualquer material sensível. Quando o Dr. Mendes relatou a proposta a Amara, ela sentiu uma onda de náusea. Dinheiro. Ele achava que podia comprar o seu silêncio, apagar anos de dor com alguns milhares de euros. Ele não percebeu nada, pois não, disse Amara, a voz trêmula de raiva contida. Isto nunca foi sobre dinheiro. Olhou para o Dr. Mendes, os olhos a brilhar com uma nova determinação. Diga-lhe que recuso. Diga-lhe que o que eu quero não tem preço. Quero que ele me ouça. Quero que ele reconheça o que fez. A recusa de Amara surpreendeu Gonçalo e irritou-o profundamente. A sua oferta, que ele considerava magnânima, fora rejeitada. Aquela mulher estava a tornar-se mais do que um incômodo. Era uma ameaça real. Capítulo 10. A recusa da oferta de Gonçalo deixou claro que a via da conciliação discreta estava encerrada. Dr. Mendes, Amara e Sofia reuniram-se para decidir o próximo passo. A opção de levar o caso à comunicação social ganhava força, mas os riscos eram enormes. Amara seria exposta, a sua vida devassada. Gonçalo, com os seus recursos, lutaria ferozmente para a desacreditar. Foi então que Dr. Mendes sugeriu uma abordagem intermédia, mas potencialmente poderosa. Uma audiência de mediação formal. Não é um tribunal, explicou ele, mas um espaço neutro, onde ambas as partes, com os seus advogados, podem apresentar os seus pontos de vista perante um mediador imparcial. O objetivo é tentar chegar a um entendimento, a uma forma de reparação que não seja necessariamente financeira, e, crucialmente, Gonçalo Valente teria de estar presente. Teria de te ouvir, Amara. A ideia de estar na mesma sala que ele, de falar diretamente com ele depois de tantos anos, era aterradora para Amara. Mas a perspectiva de ser ouvida, de ter a sua verdade dita na cara do seu agressor, era também estranhamente apelativa. Era a oportunidade de quebrar o ciclo de silêncio e impotência. Após muita ponderação, Amara aceitou. Dr. Vasconcelos, o advogado de Gonçalo, inicialmente relutante, acabou por concordar com a mediação, talvez vendo-a como uma forma de controlar os danos e evitar um escândalo público maior. A mediação foi marcada para uma manhã fria de novembro, num centro de mediação no Parque das Nações. Amara mal dormira na noite anterior. Sofia acompanhou-a, apertando-lhe a mão com força antes de ela entrar na sala com o Dr. Mendes. A sala era austera, com uma grande mesa oval. O mediador, um juiz aposentado com ar sereno, cumprimentou a todos. E então, Gonçalo Valente entrou, acompanhado pelo Dr. Vasconcelos. Estava impecavelmente vestido, o cabelo loiro ligeiramente mais escasso nas têmporas, mas o mesmo ar de arrogância confiante que Amara recordava tão bem. Ele evitou o olhar dela, sentando-se do lado oposto da mesa. O mediador começou por explicar as regras. Cada parte teria tempo para expor a sua perspectiva. O objetivo era o diálogo construtivo. Capítulo 11. Quando chegou a vez de Amara falar, um silêncio tenso encheu a sala. Ela respirou fundo, as mãos a tremer ligeiramente sobre a mesa. Olhou diretamente para Gonçalo Valente, que pela primeira vez pareceu encará-la, ainda que com um esgar de impaciência. Sr. Valente, começou Amara, a voz mais firme do que esperava. Estou aqui hoje não para pedir dinheiro, nem para me vingar. Estou aqui porque o que aconteceu há 15 anos, na escola secundária dos Olivais, não foi uma brincadeira de crianças. Foi um abuso. Foi cruel. E teve consequências profundas na minha vida. Ela falou durante quase uma hora. Com uma clareza dolorosa, descreveu os insultos racistas, as humilhações diárias, o isolamento. Detalhou o episódio da acusação de roubo, a perda da bolsa de estudo, a forma como a sua confiança e os seus sonhos foram esmagados. Mencionou a Minata e outros que também tinham sofrido.
a sua voz não vacilou. Havia uma dignidade na sua dor, uma força na sua vulnerabilidade. Enquanto Amara falava, a máscara de Gonçalo começou a mostrar fissuras. O tédio inicial deu lugar a uma rigidez desconfortável. Ele tamborilava os dedos na mesa, o olhar a desviar-se para o seu advogado, para a janela, para qualquer lado menos para Amara. Quando ela terminou, o silêncio foi pesado. O mediador deu a palavra ao Dr. Vasconcelos, que tentou minimizar os eventos, falando de sensibilidades exacerbadas da juventude, de memórias seletivas. Então, Gonçalo decidiu falar. E foi aí que cometeu o seu erro. Com um tom condescendente, disse: "Lamento se a Sr. Diop se sentiu ofendida na altura. Éramos todos jovens e imaturos. Mas, francamente, acho que está a dar uma importância desproporcionada a alguns episódios escolares. Talvez devesse concentrar-se no presente, em vez de viver agarrada a um passado que, sejamos honestos, não foi assim tão dramático para a maioria de nós." E acrescentou com um sorriso que não chegou aos olhos: "Algumas pessoas são, naturalmente, mais resilientes do que outras." Aquelas palavras, carregadas de um desprezo mal disfarçado e de uma total falta de reconhecimento da dor que causara, foram a gota de água. Dr. Mendes interveio calmamente. "Sr. Valente, o que a Sr. Diop descreve não é uma questão de sensibilidade ou resiliência. É um padrão de comportamento abusivo com motivação racial. E temos o testemunho da Sra. Aminata Silva, que corrobora integralmente o relato da Sra. Diop e descreve experiências semelhantes." Ele colocou sobre a mesa uma cópia da declaração assinada por Aminata. A menção a um testemunho corroborativo e a palavra racial dita com tanta firmeza pareceram abalar Gonçalo. A sua cor esvaiu-se ligeiramente. Dr. Vasconcelos tentou intervir, mas o mediador deu um sinal para que esperasse. Amara olhou para Gonçalo. Não foi tão dramático para mim, Sr. Valente. Custou-me oportunidades, custou-me anos de paz de espírito. E não sou menos resiliente. Sou resiliente precisamente por estar aqui hoje, a exigir que reconheça a verdade." A confrontação não resultou num pedido de desculpas imediato, mas algo mudara na dinâmica da sala. A arrogância de Gonçalo fora abalada. A verdade de Amara fora dita e ouvida. A sessão de mediação terminou sem um acordo formal no próprio dia. Gonçalo Valente e o seu advogado pediram tempo para considerar os pontos levantados. No entanto, a firmeza de Amara, o testemunho de Aminata e a postura assertiva do Dr. Mendes tinham deixado uma marca. Nos dias que se seguiram, houve uma intensa troca de comunicações entre os advogados. Gonçalo Valente, confrontado com a perspectiva real de um escândalo público que poderia minar a sua imagem e os seus negócios, e talvez genuinamente abalado pelo confronto, embora nunca o admitisse, começou a ceder. Finalmente, chegou-se a um acordo. Não envolvia uma compensação financeira direta a Amara, como ela sempre insistira, mas incluía: 1. Uma carta de reconhecimento formal, escrita por Gonçalo Valente, dirigida a Amara Diop, onde ele admitia o comportamento inadequado e prejudicial que tivera durante os anos de escola, reconhecendo o impacto negativo que isso teve nela. A palavra racismo não foi explicitamente usada na carta final, após muita negociação, mas o reconhecimento do dano causado pela discriminação e humilhação estava lá. 2. Um donativo significativo em nome da Valente Solutions para uma organização de combate ao racismo e ao bullying escolar, escolhida por Amara e pelo Dr. Mendes. Este seria um ato público. 3. Gonçalo Valente comprometeu-se a implementar programas de formação sobre diversidade e inclusão na sua empresa. Para alguns poderia parecer pouco, mas para Amara era uma vitória imensa. A carta que ela guardou não apagava o passado, mas validava a sua dor e a sua verdade. O donativo público e os programas na empresa de Gonçalo eram um reconhecimento, ainda que indireto, da sua responsabilidade e um passo, por pequeno que fosse, na direção certa. A notícia do acordo e do donativo da Valente Solutions foi discretamente divulgada. Alguns jornalistas mais atentos perceberam que havia mais naquela história do que um simples ato de filantropia. O nome de Gonçalo Valente, embora não publicamente manchado por um escândalo total, sofreu um abalo nos círculos mais informados. A sua imagem de perfeição ficara arranhada. Capítulo 13. 6 meses depois, Amara caminhava pela ribeira das Naus, o sol de primavera a aquecer-lhe o rosto. O Tejo brilhava à sua frente, vasto e sereno. Encontrara um novo emprego como gerente numa pequena galeria de arte na Lelchis Factory, um espaço vibrante que combinava com o seu espírito criativo redescoberto.
A carta de Gonçalo estava guardada numa gaveta, mas o seu peso já não a oprimia. As memórias do passado ainda existiam, mas tinham perdido o seu poder de assombrar. Tinham se tornado parte da sua história. Uma história de sobrevivência e, finalmente, de justiça. Sofia encontrou-a junto ao rio. Abraçaram-se. Então, como se sente a mulher que enfrentou o dragão e viveu para contar a história? Perguntou Sofia, com um sorriso. Amara riu, um som leve e genuíno. Cansada, mas em paz e mais forte. Olhou para o rio. Sabe, durante muito tempo pensei que o problema era eu. Que eu era demasiado sensível ou que não me esforçava o suficiente para me integrar. Eles fizeram-me acreditar nisso. Mas agora sabes a verdade, disse Sofia. Sim, respondeu Amara. Agora sei. E saber faz toda a diferença. Ela ainda tinha um longo caminho de cura pela frente, mas dera o passo mais importante. Encontrar a sua voz e usá-la. E no processo, talvez tivesse ajudado a iluminar um pouco as sombras onde o preconceito e a crueldade gostam de se esconder. O eco do sussurro de crueldade ainda podia ser ouvido muito ao longe, mas agora era abafado por uma nova melodia, a da sua própria força, da sua dignidade reconquistada. E essa, Amara sabia, era uma canção que valia a pena ser cantada bem alto. Olhou para o horizonte, para o vasto céu azul sobre Lisboa, e pela primeira vez em muitos anos sentiu que podia voar.